Paz e bem, hoje estamos novamente com mais um vídeo, né? Desta vez é a continuação, né, de leitura de comentários. Como vocês sabem, recentemente houveram muitos vídeos, muitas coisas no canal envolvendo a questão da existência do mal, né? De se a existência do mal afetaria a bondade divina. E em decorrência disso, por conta de um vídeo que eu fiz, né, rebatendo o Matheus Benítez, houveram muitos comentários, né? Alguns comentários de ateus, tentando objetar e criticar os argumentos que eu utilizei, né? E eu, né, por respeito ao debate e também por questão de que não são comentários desperdiçáveis, pois haviam de lá de fato dúvidas e questões que deveriam ser respondidas, eu fiz um primeiro vídeo, né, em resposta, certo? Que foi o último vídeo que lançou. Porém, não somente o vídeo foi possível ler apenas 2 comentários, ou seja, um vídeo de 1 hora para leitura e análise de 2 comentários, como houve resposta. Sim, houve resposta. Então, o que eu gostaria de fazer é ler uma das respostas, né? Na verdade, a única resposta que eu tive em relação a este vídeo, e depois, posteriormente a isso, eu vou analisar, né, para ver outros comentários que possivelmente tenhamos, né? Então, deixe-me buscar aqui, né? É o comentário do Gabriel Pereira, que fez pontuações de ponto a ponto do vídeo, certo? Então, eu vou começar por aqui, né? E depois, a partir disso, eu vou continuar analisando. Vamos lá. 27.12, que foi marcado aqui no meu vídeo. Peraí, deixa eu ver... Tá, ele comenta o seguinte: é que o conceito de finalidade é algo criado por humanos. A pedra em si não tem finalidade alguma, nem mesmo existir. Não há um porquê ou um porquê ela mesma ou universalidade. Bem, ele disse isso claramente em resposta àquela afirmação onde eu disse que a causa final da coisa se identifica com a existência da coisa, né? Ou seja, a coisa ser um bem se identifica com a causa final. Como objeção, ele comenta: finalidade é um conceito criado por humanos, né? Eu vou continuar aqui a coisa dele, depois eu vou comentar. O que dá a finalidade da pedra é o intelecto humano, mesmo que essa finalidade seja definida como apenas existir, mas sempre será por um humano. Foi isso que eu quis dizer com uma visão antropológica, porque todas as questões filosóficas são antropológicas do ponto de vista do humano. Você não tem como provar que a nível universal há uma finalidade da pedra hipotética. Você só pode afirmar que, de acordo com a visão, ela tem uma finalidade, mas isso não é uma verdade universal. A nível universal, a pedra continua não tendo finalidade. Vejo que você foi quem colocou a finalidade da pedra como existir e não o universal. Então vamos fazer o seguinte: vamos fazer uma análise para ver se de fato é a mente humana que constrói essa finalidade na pedra. Ora, existem finalidades que evidentemente são construídas pelo intelecto humano, né? Como, por exemplo, quando eu digo o óculos tem a visão de que eu enxergue, esta camisa tem a função de eu vestir. Obviamente, aquele objeto tem uma infinidade de objetivos. Porém, eu dou para ele um objetivo arbitrário, certo? Nesses casos é evidente. Mas agora, quando falamos sobre a pedra ter a finalidade de existir, perceba, quando eu falo finalidade da pedra, eu estou falando finalidade em um sentido intelectual? Não, não é finalidade no sentido de que, olha, essa pedra ela sente a necessidade disso. Não, por isso que eu fui bem claro quando eu disse que o bem que a coisa almeja, você tem o bem no sentido dos seres intelectuais e você tem o bem no sentido dos entes físicos, né, os seres menos substanciais, seres menos perfeitos. É nesse sentido em que a pedra possui uma finalidade. Agora, é preciso saber o seguinte, tá? Por que dizemos que a finalidade da pedra é existir, por exemplo? Porque uma das finalidades, né? Obviamente. Por quê? Eu demonstrei no vídeo anterior o raciocínio, né? Porém de forma breve, aqui eu vou repetir. Vamos supor, tá bom? Que eu negue que a coisa possui uma finalidade, certo? Ora, o que é a ideia de finalidade? A ideia de finalidade é o seguinte: aquela coisa que atinge um fim. A pedra existindo, ela está agindo de algum modo? Está. Agir é um fim. Se eu nego que a pedra possui uma finalidade,
eu tenho que explicar como que ela está agindo de certa determinada maneira. Mesmo se eu partir de um arbítrio, entendeu? Mesmo se eu partir de um arbítrio, fica claro que, para que eu conceba esta coisa no meu intelecto, é necessário que antes essa coisa possua essa qualidade. Isso quer dizer o seguinte: mesmo no caso de uma camiseta ou de um óculos, onde eu dou para ela uma função, aquela capacidade de atender aquele fim tem que existir na coisa para que eu abstraia dela. Por quê? Por que isso? Porque quando eu somo 2 mais 2 igual a 4, eu não estou criando esses conceitos de forma imaginária. Eu estou abstraindo eles da realidade e operando eles. Da mesma forma, quando eu compreendo a finalidade da pedra, que não são todas as finalidades que eu vou aprender, porque isso envolve, né, todas as causalidades dela, todos os aspectos dela, aquilo que eu aprendi a partir da pedra pertence verdadeiramente à pedra. Quando você parte de uma visão na qual você crê que você conceber algo de um objeto é uma coisa que apenas existe na sua mente, então você cai num psicologismo epistêmico. Entende? Você cai na ideia de que todas as suas concepções são apenas psicológicas e não tem nenhum respaldo nas coisas reais. Porém, se nada do que você concebe tem respaldo nas coisas reais, não tem como você explicar a origem dessas abstrações, porque até mesmo uma coisa deformada pelo intelecto, ela precisa de uma base na coisa original, né? Então, o ponto aqui é o seguinte: afirmar que o intelecto humano atribui uma finalidade não tira o fato de que a pedra possui uma finalidade, porque esse intelecto não criou, e sim abstraiu. E se negada que a pedra possui uma finalidade, como ela age? Compreende? Então é necessário perceber que existe sim essa diferenciação de finalidade, ou seja, a finalidade do ente físico, enquanto do ente físico, né, que se atribui a toda espécie de casualidade, e na finalidade do ser intelectual, enquanto atende a um bem de um ser intelectual, né? E isso eu deixei muito evidente. Então, né, claro, digo isso com todo respeito, porque o Gabriel Pereira foi respeitoso, disse que veria minha réplica, mas este argumento, ele mostra uma não percepção dessas definições e essas distinções que foram feitas, né, que eram inclusive distinções conhecidas pela escolástica, né, eram conhecidas pela filosofia clássica, inclusive, né, e é uma questão epistemológica também, né, lembremos disso. Se você concebeu algo, você tem que pensar, ok, mas eu concebi isso de algo na realidade, entendeu? Pautado na realidade. Eu não tenho como conceber a ideia de finalidade se a finalidade não existir nas coisas. E a finalidade não é sempre para atender o ser humano, né? O conceito de finalidade que usamos aqui, ele é infinitamente mais amplo. Se as coisas não atendessem o fim, elas não agiriam. Entende? É nesse sentido que eu quero dizer. Como que a pedra vai cair, vai ter o efeito de cair se ela não possui finalidade? Aí você pode dizer, objetar falando, por exemplo, não, mas ela não está atendendo ninguém. Ela não precisa, né? No caso, eu acredito que sim está atendendo, mas se não estivermos colocando isso dentro do negócio, ainda assim ele está atendendo uma finalidade, que é de seu próprio existir. É neste sentido. Uma coisa para atender a outra, ela não necessita necessariamente ser intelectiva. Para que o efeito de uma causa atenda à causa, este efeito não precisa ser intelectual. Afinal, o apetecimento nem sempre ele vem do intelecto. Correto? Por exemplo, o desejo sexual, ele não é algo imaterial, ele não é algo intelectual, metafísico, porém, mesmo assim, ele apetece, né, o prazer, a relação. Do mesmo modo, uma entidade que está sujeita às leis da física deseja, por exemplo, o repouso. A pedra em movimento vai desejar atingir o repouso. Porém, como esta linguagem de eu falar que uma pedra deseja isso, como essa linguagem soa muito antropomórfica e ela já não é comum, é muito comum que muitas pessoas, ao interpretar esse tipo de linguagem da física aristotélica, né, esse tipo de linguagem da física neoplatônica, desses conceitos anteriores antigos, confunda
confunda com uma espécie de humanização real e literal da pedra, e literal do objeto, né? Ou uma sujeição completa do objeto a um ente observante, né? Não que essa sujeição, de alguma forma, tire o caráter epistemológico válido da coisa, né? Enfim, deixa eu ver. Veja que foi você quem colocou a finalidade da pedra como existir e não o universal. Só que aí temos que pensar, a pedra existindo, eu criei a existência da pedra ou eu apenas denominei algo que de fato ela está atendendo? Exato. Não foi minha mente que decidiu que a pedra vai existir e que ela está atendendo o fim. Eu a vejo e ela por si só evidentemente executa isso. Entende? Vamos prosseguir. Em 29:40 se comenta o seguinte: me parece uma afirmação infundada dizer que são os dados de bem que sustentam o dado de mal. O mesmo argumento pode ser usado também para o bem. Todo bem é referente a alguma coisa, a bonificação, alguém foi bonificado, elogio, alguém foi elogiado. Aqui o argumento dele dado é o seguinte, que ele não crê que faz sentido afirmar que todo mal, para existir, precisa estar lastreado num bem, existir num bem. E como argumento, ele comenta o seguinte: posso dizer a mesma coisa do bem, eu posso falar que a bondade está em tal coisa, isto é bom, isto é não sei o que, por conta disso, certo? Vamos analisar isso com calma. Primeiro eu vou analisar com respeito à bondade, certo? Sobre o bem ser referente a alguma coisa. Vamos lá, ele falou, a bonificação. Alguém foi bonificado, o elogio. Alguém foi elogiado. Só que se você percebe, todo bem se apega num bem, entendeu? Todo bem que não é bem por si, é bem por outro. Outro o quê? Bem, certo? Então, por exemplo, isto eu não nego, isto é evidente. Uma coisa que é uma característica acidental, uma qualidade da coisa, né? Ela sempre está sujeita a uma substância. Agora, o mesmo não pode ser dito do mal. Por exemplo, a maldade, a privação em uma coisa, né? Eu vou dar o exemplo mais básico que sempre se usa, que é o da cegueira. A cegueira é a ausência de visão. A visão é um bem. Esse mal, ele não está se abrigando em outro mal. Então, não é proporcional essa analogia. Então, se eu faço a mesma coisa, por exemplo, tal pessoa foi assassinada, tá? Você assassinou um bem. Para você cometer esse mal, foi necessário um bem. Se você fizer a regressão infinita da análise disso, você continuar analisando, você vai ver que todo mal se abarca num bem. Todo bem se abarca num bem. Todas as abarcações, todas as espécies de efeito em relação à coisa, toda espécie de qualidade, sempre deve estar sujeita a um bem e nunca pode existir por si mesma no mal. Então, é deste modo que o mal não pode subsistir por si só, se não for por meio de um bem, né? Este tema já foi amplamente tratado no canal, talvez não por esta perspectiva particular, né? Mas creio que desta forma já esteja suficientemente atendido e explicado a este ponto. Vamos para o 36.56. É comentado o seguinte, vamos ler. Mesmo que nós tenhamos nossa escolha, a escolha perpétua de acordo com sua lógica e também com o cristianismo, é a de Deus. É a de Deus, tá bom? Ah, tá, entendi. Você está falando da escolha, que a nossa escolha, mesmo que perpétua, seja de Deus. Deixa eu continuar lendo para ver se é isso mesmo. Tanto que na Bíblia, ele interferiu em várias guerras para o lado preferido ganhar. Se ele tem esse poder de interferência, por que deixar os seres humanos sofrerem? Se o mal fosse absolutamente necessário, então que fosse apenas o mal em pensamento e não em ação. Por que Deus escolheria deixar sofrer na terra, se não é possível viver eternamente no paraíso? Se ele ama todos, por que escolhe fazer com que alguns se matem ao invés de deixar todos no bem? Se o objetivo é conservar, então não há lógica em deixar matar ou morrer. Não há lógica em ter um corpo, se a alma é imortal e Deus poderia levar-nos ao paraíso na hora que quisesse. Se o mal não importa porque é passageiro, o bem aqui na terra também não importa, porque também é passageiro. Então qual seria o verdadeiro se ele já vai existir depois? Bem, para começar a resposta disso, eu vou tentar usar um gancho aqui no próprio texto, que é esse aqui, ó.
Se o objetivo é conservar, então não há lógica em deixar matar ao morrer, a não ser que se queira que seja justamente desse modo. Então, nesse modo há uma lógica. Explico. Quando nós questionamos qualquer coisa do gênero, se poderia ser deste modo, então por que de outro? Se poderia ser o bem neste grau, por que o mal não é menor? Ou por que ele simplesmente não existe? Bem, isso é retornar para a questão da existência do mal, é voltar para a mesma questão de por que o mal existe. Uma vez que demonstramos a possibilidade do mal, né, que isso já foi tratado em vários vídeos, então não vou aprofundar, uma vez que demonstramos a possibilidade do mal e mostramos que a bondade divina não depende da quantidade de mal, não é relevante a quantidade escolhida por Deus para que exista o mal. Então, se esse mal é muito ou pouco, se ele é em pensamento ou em ação, independe, porque não afeta a bondade divina. Então nós precisamos pensar, mas existe alguma lógica nisso? Bem, o que precisamos saber é o seguinte, tudo aquilo que existe dentro do universo, pode ocorrer do universo não ser 100% bom, certo? Que no universo hajam coisas más. Porém, jamais vai existir um universo onde não exista plena proporção de justiça. Como assim? Bem, a justiça, num sentido vingativo, ela é sempre aludida pela teologia e pela filosofia cristã, no sentido de que não existe um único mal feito, não existe uma única maldade que sai impune. Toda aquela maldade daquele ser que executou o mal vai ser punida. Então, do mesmo modo, aqueles que sofreram a maldade, ou seja, que aguentaram o mal até o fim e foram justos, receberão também a justiça no mesmo grau. Então, em que sentido isso é proporcional? É proporcional no sentido de que, se o sofrimento no universo for extremo, extrema também será a glória e extrema será a justiça. Nós não temos como saber por que se escolheu necessariamente que fosse um universo onde existe o mal, né? A teologia ela não disserta a respeito disso, porque isso seria dissertar por que se escolheu uma contingência e não a outra, certo? Porque o universo, as coisas criadas, elas são contingentes. O que significa contingentes? Significa, poderiam ser de outro modo, mas não foram. Ora, qualquer universo possível como demonstrado, com muito mal ou menos mal, teria uma proporcionalidade. Porém, existe uma coisa que existe no universo onde existe o mal que não existiria num universo sumamente bom. Por exemplo, a justiça e a glória. Não sabemos por que Deus escolheria criar um universo de justiça e glória, mas foi escolhido esse universo. Num universo onde não existe o mal, não há como existir, por exemplo, a misericórdia, pois a misericórdia é patente daquele que executou o mal, se arrependeu dele e, por ter mudado, foi perdoado. Outra característica que só existe no universo que possui o mal é a justiça, ou seja, aquele que executou o mal, que foi criado com Deus sabendo sim que ele vai executar o mal, vai ser plenamente punido. Então tudo é em sua justa medida. Não foi criado um ser bom que será punido, mas sim um ser mau que está padecendo aquilo que ele justamente merece. E, ademais, temos a glória. O que é a glória? Você sofreu, você sentiu dor, você teve que aguentar todo tipo de coisa nessa terra. Então a sua glória na outra vida vai ser enorme, grandiosa. Não é possível que você se glorie se você não padece. O próprio Deus quis se gloriar padecendo na cruz. Maria se gloria por não tendo pecado ter sofrido uma justiça infinita. O mesmo se dá com todos os santos. Você pega os santos, por exemplo, muitos santos da igreja viveram uma vida dolorosa, muitos santos foram martirizados, foram mortos, né? Muitos viveram vidas cruéis, né? Passaram por crueldades, passaram por coisas horríveis, e mesmo em meio a isso encontraram a felicidade e nos céus foram glorificados com a beatitude. Então, não sabemos por que Deus escolheu necessariamente criar este mundo onde possui o mal. Sabemos que tanto o mundo que existe mal quanto o mundo que não existe, ambos são igualmente justos, porque ambos têm proporcionalidade, certo? Ambos são proporcionais. A bondade divina não afeta a bondade divina. Porém, Deus quis escolher justamente a realidade onde existe a misericórdia, a justiça e a glória.
Então, eu não entraria na discussão, por exemplo, de se o universo que foi criado é o melhor universo ou não. Né? Porque, por exemplo, isso é algo disputado. Né? Há a tese de que esse é o melhor universo possível. Há a tese tomista de que Deus poderia sim criar um universo infinitamente melhor, mas escolheu esse, né? Por amor. Mas a minha visão particular disso é que Deus, ele quis criar, não sabemos porquê, o universo da misericórdia, da justiça e da glória. Isso é o que nos diferencia dos outros universos. Então, eu me consolo e fico tranquilo com a ideia de que, sim, há o mal. Porém, nenhum mal é à toa. Certo? Então, eu poderia dizer, então quer dizer que ele é um mal para um bem maior? Bem, ele executa um bem maior. Né? No final, ele serve para um bem maior. Mas eu não acredito que seja essa a razão dele existir. Entende? Eu acredito que o simples querer que seja assim seja suficiente. Né? E outra coisa, né? Temos que lembrar que não faz sentido que nós reflitamos muitas vezes por que foi escolhido que uma coisa seja de tal modo, quando apenas saber que é desse modo já serve. Porque, por exemplo, eu consigo saber como o universo é. A razão pela qual foi escolhido que ele seja assim não é verdadeiramente relevante para a questão. Né? Na prática, o que a gente vive é o jeito como ele é. Então, o fato de que existe o mal, existe o bem, o mal funciona de tal forma, a justiça funciona de tal forma, a misericórdia de tal forma, nos basta. Né? Eu não sei se isso satisfaz, né, nosso amigo do comentário. Não sei qual que é a visão disso. Né? O mal, ele é justamente uma coisa que testa a pessoa, ele testa o amor, porque a partir do momento em que Deus cria um universo onde você não é obrigado a amá-lo e você pode escolher o inferno, faz sentido também que exista um mal, porque este mal vai te testar para ver se você realmente vai amá-lo apesar de tudo isso. Né? Então, deixo isso aqui por aqui. Eu respondo somente aquilo que possui realmente um detrimento, uma martelada final. Eu não acho que dá para determinar por que Deus quis criar o universo de tal maneira, dessa ou daquela maneira. Por quê? Porque Deus não funciona da mesma forma que nós. Nós, quando vamos criar alguma coisa, a gente cria usando critérios de uma coisa que é melhor para as nossas necessidades, porque nós somos seres dotados de necessidade. Eu tenho sede, eu tenho fome, enfim, tenho vários prazeres que eu preciso suprir, então faço as coisas sobre essas medidas. Deus não é esse caso, ele não está tentando suprir medidas, ele apenas decidiu que fosse desse modo. Né? Então, eu não sei nem se seria correto utilizar o termo motivo pelo qual foi criado, entende? Às vezes nem a ideia de motivo entra corretamente nessa etimologia. Né? A ideia de motivação para fazer algo é muito humana, é muito antropológica, né, para se oferir a Deus. Né? Enfim, vamos prosseguir. Ponto 39.00. Do jeito que você falou, ficou parecendo que todos eles concordam 100% sobre essa questão do bem. Mas todos esses autores têm visões até conflitantes sobre o bem. A de Aristóteles não é a mesma que Agostinho. Duns Scott não é a mesma que Aquino. O bem em Platão é metafísico, principalmente na caverna de Platão. Aquele bem está além do mundo ilusório e não há relação com o bem moral e prático. Deus pode manter o bem supremo e mesmo assim evitar o mal prático, acentuando o bem moral e prático, mas ele simplesmente não o faz. Calma lá, tem um problema aqui. É dito que há umas discordâncias, que a questão do bem que eu usei não é linear. Esta afirmação ela não procede pela seguinte razão. O bem que é usado em Platão, primeiramente, este bem que nós estamos falando aqui, que é um bem além do mundo material, além do mundo ilusório, é o mesmo usado pelos escolásticos. É o mesmo que lastreia as coisas materiais, não é um diferente. Né? E ele não é um bem que é sem relação com o bem moral prático. Pelo contrário, ele é o lastro pelo qual se define e se constrói o bem moral. Então, esta interpretação do bem de Platão, como totalmente dissociado, não é verdadeira. Existe aí uma articulação, ou seja, o bem, como concebemos metafísico, que lastreia todas as coisas materiais, ele não é direto o bem moral, mas o bem moral se articula dele.
Agora, falar que o bem de Platão é metafísico, principalmente aqui na caverna, falando como se isso fosse uma espécie de contracena com os escolásticos, isso não faz sentido, porque o bem que os escolásticos estão falando é literalmente o bem metafísico. Eles em um momento estão falando de bem enquanto físico. O bem enquanto físico, ele procede do metafísico, porque ele é diretamente alinhado a esse. Inclusive Tomás de Aquino, né, ele bebe de Platão no sentido que ele coloca as formas, né, as ideias intelectuais como superiores e base do mundo sensível, né? Ainda que eles sejam aristotélicos. Então vamos fazer aqui a linha, tá bom? Platão. De Platão temos o bem no neoplatonismo. Com Plotino ele ganha um desenvolvimento muito bom, muito bem feito, mas ainda é o mesmo conceito de bem. Santo Agostinho, que foi colocado aqui como diferente, ele bebe do mesmo conceito de bem de Plotino, né? E usa esse mesmo conceito no cristianismo, o eleva mais ainda. São Tomás de Aquino vai beber de Agostinho também nesse mesmo conceito de bem, não vai mudar nada, né? E Duns Scott, então, que é mais agostiniano ainda do que São Tomás, nem digo. É exatamente a mesma coisa. Então veja, isso que está sendo de que, por exemplo, esses autores têm visões conflitantes sobre o bem. Isto aqui não procede. Isto aqui não é verdadeiro. Não é uma afirmação congruente. Aí aqui se finaliza da seguinte maneira: Deus pode manter o bem supremo e mesmo assim evitar o mal prático, acentuando o bem moral e prático, mas simplesmente não o faz, né? Isso eu respondo com a questão anterior, de que, como dito, a pessoa, eu já dei vários exemplos de poder existir maus em níveis enormes, catastróficos, que isso não afetaria a bondade divina, porque ela não é definida pelo efeito, né? Mas se eu tivesse que reexplicar isso, eu teria que reexplicar novamente todo aquele vídeo, porque isso já foi tratado no outro, né? E já foi tratado em vídeos anteriores. Então, isso aqui eu deixo por assim, pois já é uma questão que já foi tratada, já foi respondida, né? Deixa eu deixar aqui agora, só um segundo. Apenas uma pontuação aqui que eu preciso fazer. Eu usei um termo não muito adequado. Eu disse que Duns Scott é muito mais agostiniano que São Tomás. São Tomás, eu digo agostiniano não no sentido de que ele seguia a escola agostiniana, mas no sentido de que ele bebia de Agostinho, certo? Não é correto dizer que Tomás era agostiniano, nem no sentido de pegar as ideias próprias de Agostinho. Tomás não era formalista, não acreditava em multiplicidade de formas no mesmo ente, em voluntarismo, etc. Me refiro aí aos aspectos próprios de Agostinho, mas enfim, prosseguindo, né? Resumindo, há discordância entre os autores, mas em questão do bem, isso não procede. Tá? Continuando. 44. Se um Deus maligno existe e deseja o mal, ele não desejaria o bem, né? Isso aqui é a fala dele, tá? Portanto, o conceito de frustração, que é definido pela falta de realização do bem, não se aplicaria. Aí que está a questão, como que ele vai desejar o mal? Isso não faz sentido. Aí você pensa, não, mas e se ele quiser praticar uma coisa maldosa? Nenhum mal se faz sem o bem, pelas razões pelas quais eu expliquei anteriormente. Então, vou te dar um exemplo, tá bom? Vamos supor que você queira homicidar uma pessoa. Você não vai fazer isso sem nenhum motivo que te faça bem, entendeu? Então é nesse sentido que dizemos que todo mal ele se sujeita a um bem. Então, por exemplo, primeiro que eu acho impossível a ideia de um Deus maligno. A gente está falando isso como uma coisa quimérica, né? Obviamente. Mas, se a gente fosse imaginar um Deus que não tivesse nada de bom, ele não teria como praticar o mal dessa forma. Ele precisa ter o bem para poder tentar praticar. Ele precisa ter um bem para ser frustrado. Porque você não realiza o mal para se fazer mal, e até para você se fazer mal é para um bem, entendeu? Se você tentar se cortar, vai tentar ser para aliviar uma dor, né? Você vê o motivo pela qual a pessoa se corta, nunca porque ela quer sofrer mais, é porque ela não quer sofrer, poxa, né? A pessoa tenta buscar alternativas. A pessoa que comete o suicídio, ela está praticando um mal? Está, mas ela está fazendo isso por quê? Porque ela quer se libertar de algo, entende? Ela pensa que com isso ela vai encontrar um bem. Então, é nesse sentido que dizemos que toda ação visa um bem, entende? Mas deixa eu continuar aqui. Para um Deus maligno, o sucesso seria a realização do mal, não a frustração do bem. Só que para ele realizar o mal, ele tem que fazer por meio de um bem que ele visa, né? Senão não tem como, ele seria frustrado sim. Portanto, ele não experimentaria a frustração, realizar suas intenções malignas, enfim.
Deixa eu ver, acho que eu não preciso continuar aqui porque isso já responde esse trecho inteiro sobre frustração, resultado de não realizar o que deseja. Se um Deus maligno deseja o mal, ele não experimenta frustração e realizar o mal. Isso aqui já está respondido. Resumindo, você não tem como realizar o mal sem visar um bem, né? Aí aqui no 46 está escrito aqui, o seguinte: ações malignas podem ser intencionadas, visando um bem. Sem visar um bem, não tem como. Ninguém é mal por ser mal, né? Não dá, você pode pensar qualquer hipótese. Se você nos comentários está achando absurdo isso que eu estou falando, né, joga aí a sua ideia de mal, que não visa um bem, que eu vou te responder. E vou te explicar em que sentido esse mal visa um bem, né? E aí você vai poder entender com clareza. Eu digo isso de forma séria, tá? Levem isso a sério, eu não tô zoando aqui. Quem tiver dificuldade, quem tiver uma dúvida, ficar tipo, não, isso aqui é absurdo, vou pegar um exemplo aqui surreal, né, pra ele analisar. Joga aí o exemplo e eu vou te mostrar que esse mal que você me descreveu, essa tentativa de realizar um mal, veio a partir de um bem, né? Mas por enquanto até isso aqui já está respondido. Depois no ponto 49.00. Mas então o mal não é frustração do bem para Deus? Se o mal é perceptível do jeito que você disse universalmente, então existe um mal universal. Deixa eu reler de novo. Então o mal não é a frustração do bem para Deus. Sim. Eu estava comentando aquilo de que o mal para Deus não frustra, no sentido de que não atrapalha as suas intenções. Isso não é possível do jeito que você disse universalmente. Então existe um mal... Eu não entendo o que quer ser dito com mal universal aqui. Eu acredito que existe o universal do mal. Entendeu? Mas de forma acidental e de modo em mentes, né? Ou seja, perceptível pela mente humana. Eu não acho que ele existe em ré na coisa, né? Digamos que a minha concepção de mal é um mal que beira um pouco o nominalismo, por assim dizer, né? Não sou nominalista, isso é mais para a questão do mal, né? Eu sou um realista, no caso, nos universais. Mas eu acho que a gente concorda aqui, né? Eu vejo o mal como um universal. Não sei se a gente tá falando no mesmo sentido. Eu não vejo o mal como absoluto, tá bom? Se essa era a intenção de dizer, eu não acredito que o mal é absoluto, porque ele tem que estar num bem. Mas o mal como universal, sim, ele é um universal. Ele é uma comunidade de maus que se identifica com uma univocidade, né? Que pode ser identificada em toda aquela coisa que possui mal. Deixa eu ver. 53 ponto... só um comentário, tá? Galera, não me destruam por estar falando que eu sou nominalista em questão de mal, tá? Óbvio que eu não tô sendo literal aqui, né? Tô sendo mais poético, eu tô brincando. Não tem como eu ser realista e nominalista ao mesmo tempo, tá? Não vou ser doido. Aqui, 53.46. Ele comenta: você está criando uma falsa dicotomia. Não é contraditório nem cria contradição. O fato de um ser agir por obrigação não quer dizer que ele não possa agir por amor. O fato dele amar não torna impossível a responsabilidade dele cuidar das suas criaturas também. Se Deus tem a capacidade, mas não intervém ao mal, então ele é complacente com aquele mal. Se ele permite que o mal aconteça, então ele também é mal. O problema disso aqui é que quando você fala que ele é complacente, certo? Ele é complacente. O que seria alguém complacente? Se você com complacente quer dizer que alguém que acha tudo bem aquilo estar desse modo, né? Ou no sentido de ser uma causa direta, não é possível. Por quê? Porque se estivesse tudo bem estar desse modo, não existiria uma justiça que o aplicaria e o elevaria para um grau maior. Entende? E se fosse do outro modo, como causa direta, também não é possível, porque como foi demonstrado, se todas as ações dele visam o bem e ele nunca se frustra em suas ações, elas sempre se executam retamente, então não tem como as ações dele possuírem mal. O mal ele parte puramente da criatura. Então assim, enfim, coisas a fundo respondendo, eu já respondi infinitamente no canal. Eu estou apenas reformulando novamente a coisa, mas isso não procede, você tem que mostrar que o mal procede diretamente de Deus. Ele decidir que isso vai existir não o torna mal justamente porque isso vai ser punido, vai ser justificável. Nenhum ser que vai existir mal vai ser impune. Você teria que provar no mínimo que existe uma desproporção entre isso. Entende? A visão cristã praticamente soluciona isso. Se você acreditasse, por exemplo, em um universo sem inferno, aí sim você estaria sendo desproporcional. Por exemplo,
o indivíduo que se diz cristão e não acredita em inferno, como existe, ele está destruindo a lógica cosmológica completamente. Ele está fazendo não fazer sentido existir o mal. Entendeu? A não ser que o indivíduo, por exemplo, acreditasse que todos são capazes de plenamente se arrepender, pagar esse mal em vida. O que eu acho bem difícil. Não é que eu acho difícil, eu não creio nisso, né? Mas enfim. Olha, eu acho que está respondido. Pode ser que haja mais algum adendo, entendeu? Mas eu acredito que por enquanto as coisas principais, né? Quanto, por exemplo, a questão da finalidade, quanto à questão de o bem, né, o mal, ele ter que ser abarcado sempre por um bem, sobre o bem ser abarcado por outro bem, né, haver essa conjunção de causa e efeito, sobre a questão do universo da justiça, da misericórdia, da glória, o que mais aqui que foi tratado? Enfim, com isso aqui concluímos, né, a questão de que uma ação maligna não pode ser intencionada sem ser visando um bem, né, que foi o que foi objetado aqui. E, enfim, aqui concluímos o comentário deste nosso amigo. Vamos ver se dá tempo de ler mais alguma coisa. Tem um próximo aqui que o nome é Lightspeed. Só que eu estou preocupado em ler isso aqui, porque assim, cara, parece que é um xingamento bem... Eu vou ler dentro do possível. Se for argumento ruim, fica por isso mesmo. Enfim, vocês vão entender. Vamos ver. Vocês cristãos são paia demais, só ficam brincando com semântica. Amas bondade é tudo... Bondade é tudo aquilo que atende seu fim. Não é esse sentido de bondade que vocês pensam. Aí ele falou, sim, amigo, troque o mal por dor e sofrimento justificável a larga escala. O problema ainda existe. Que? Como assim? Amas bondade é tudo que atende seu fim. Tá, ele pegou a minha definição de bondade, tudo bem é aquilo que atende seu fim. Tá bom. Troque o mal por dor e sofrimento. Não tem por que trocar. O mal tá se referindo a dor e sofrimento. O que você tá falando, amigo? Tá bom, ele não entendeu que quando eu tava falando por mal, obviamente eu estava me referindo a dor e sofrimento também. Tá, ele acha que o fato de o mal abarcar dor e sofrimento muda todo o argumento dado, né? Aliás, o problema do mal é justamente sobre isso, dor e sofrimento injustificável. Não, ninguém falou que é injustificável, né? Mas a questão é o seguinte, ninguém negou, quando eu comentei sobre o argumento do mal, que não haja dor e sofrimento. Pelo contrário, eu dei 1 milhão de exemplos de dor e sofrimento. Entende? A impressão que dá é que a pessoa não viu o vídeo, poxa. Eu dei até aquele exemplo fazendo um mundo hipotético onde o sofrimento é triplicado, quadruplicado, né? Outra coisa, o problema do mal é uma grande família de argumentos. Não pense que comentando... Não, é uma grande família de argumentos baseado em um único princípio. Todos os argumentos envolvendo o problema do mal é a mesma coisa. É a mesma coisa. Todos eles se baseiam em por que mal e não bem. Entendeu? Por que mal, logo Deus também é mal. Todos eles usam a mesma base. Então não tem essa história. Eu lembro uma vez que eu conversei com um amigo que ele falou que não, mas olha, tem esse artigo aqui de mais de 200 e não sei quantas versões diferentes do argumento de Epicuro. Não adianta ter infinitas versões se todas elas usam o mesmo princípio, poxa. De não entender como funciona o bem, não entender a relação entre causalidade do bem e da questão do mal, e não entender a questão de que mal não é substancial, e o mal não ser substancial faz com que ele não tenha proporcionalidade intrínseca com o bem, poxa. Nem sem falar quando a gente envolve a questão da justiça posterior disso. Então assim, cara, é um negócio muito ruim, é muito ruim. De que adianta você ter 1 milhão, infinitas quantidades de versões do argumento de Epicuro, se nenhum deles tem conhecimento de uma coisa básica dessa, poxa. Cadê? Somente as mais fracas que você pode ser dizendo, o problema do mal é patético, não representa ameaça nenhuma à fé. Tome cuidado para não subestimar o problema, né? Cara, não tem como não subestimar. Eu tentei dar um melhor para esse problema na boa, eu tentei ajudar ao máximo, só que o problema não se ajuda. Ele é um problema que não faz sentido por si mesmo. Entende? Se o problema, ele pelo menos entendesse das questões epistemológicas, não é epistemológico, termológica, se ele fosse um pouco mais cuidadoso com os termos, daria, mas, poxa, vocês estão usando uma concepção de bem que não compreende a filosofia clássica. Entende? Parece de uma pessoa que não leu, não estudou filosofia clássica. A pessoa não passou de Sócrates. É muito ruim, cara. É muito ruim. Não dá pra você ficar com um negócio desse, na boa. Eu fico indignado. Eu chego já não consigo levar mais a sério. Eu não consigo respeitar um negócio desse. Vamos lá. 10:05, 10:38. Famoso Deus do, não vou falar. Se isso acontece, fiquei já os acreditar. Porque acreditar em Deus não tem a ver com o mal existir ou não, né?
Se acontece bondade, logo Deus. Se acontece maldade, logo Deus também? Não. Se acontece maldade, a culpa é sua. Não é divina. A maldade, ela não é obra divina. Ela é obra das coisas criadas. Ela existe nas coisas criadas. Deus é comparável com tudo, por isso mesmo, se ideia parece mentira, está forçando muito a barra. Se tudo é compatível com Deus, então também existem confractuais na sua tese. Ele não entendeu o que significa tudo ser, em algum sentido, semelhante a Deus. Tudo é semelhante a Deus no sentido de que, né, como eu expliquei, todo efeito possui um grau de semelhança à sua casa. Eu expliquei isso em detalhes. Você percebe que esse pessoal, ele chega, escuta parte do argumento, corre para responder, entendeu? A pessoa assiste o negócio pulando só para poder dar uma resposta, entendeu? Você percebe que o povo é impaciente com isso? Percebe que o povo é impaciente? Porque assim, eu expliquei detalhadinho, eu dei um exemplo, eu falei, por exemplo, o existir do homem é uma semelhança que ele possui com Deus, entendeu? Na medida que o ser se assemelha com o existir, na medida em que um bem se assemelha com o supremo bem, certo? Existe um grau de escala nessas coisas que se realizam, mas o cara nem isso ele comentou, poxa, ele poderia pelo menos comentar isso para mostrar que ele assistiu o vídeo, entendeu? Mas isso é muito complicado, né? E eu já fui assim, poxa, porque eu já fui ateu, eu era exatamente assim. Eu não tinha paciência para ouvir os argumentos, entendeu? Mas, enfim, deixa eu ver o que mais temos aqui. Esse foi o Lightspeed, nada de muito, enfim. Ó, vamos lá, tem um que parece interessante. Pedro Matola Senada Silva, 870. Ele falou o seguinte, resumo da ópera: se acontece coisa boa na vida, sempre foi Deus. Ó, tá aprendido em teologia, hein? Tá certinho, é literalmente isso. Todos os bens que ocorrem na sua vida são literalmente causa divina. O cara entendeu. Tá aí, ó, a gente tem que aprender com esses ateus. O cara tá estudando teologia bem. Entendeu certinho, cara. É literalmente isso. Sua existência, todos os bens cotidianos, até os mais simples, todos os bens na vida dos ateus também, entendeu? Na vida das pessoas de outras religiões, todos os bens que ocorrem são por graça divina. Não existe um único bem que não é sustentado ou diretamente causado por Deus, né? O livre-arbítrio, ele comenta, o homem é livre para fazer o que quer, mas não para querer o que eu não entendi. Que é isso que você está falando, cara? Ele falou o seguinte, o homem é livre para fazer o que quer, mais de soma, né? Não é mas não para querer o quer. Enfim, ele disse isso aí. Ele falou, ou seja, você não tem liberdade para cultuar outros deuses, ter relacionamentos afetivos, se embriagar, decidir interromper sua decisão indesejada. Cara, não, você não tem, desculpa, mano, você não tem direito pra isso não, cara. Entendeu? Lógico que você não tem liberdade. Liberdade não é isso. Por isso que no vídeo eu expliquei que a liberdade, na concepção que estamos falando, não é essa liberdade pós-iluminista que te dá liberdade para fazer o mal. Liberdade é justamente você amar a Deus e executar as coisas com juízo. Livre-arbítrio. O que é arbítrio? Arbítrio é juízo. Você tem livre juízo do que você vai fazer. Livre juízo para o que você vai fazer não quer dizer, primeiro, que você não está subordinado a Deus, tá bom? Isso é estúpido, por isso que as pessoas acham que existe uma contradição entre Deus determinar a realidade e o livre-arbítrio, que a pessoa não entende isso, né? Muitos não têm culpa, né? Mas outros têm culpa sim, né? E outra, cara, você ter liberdade não quer dizer que você não vai ter um ajuste de contas quando você usar mal essa liberdade, poxa. Entendeu? Então você não pode ficar bravo. Por exemplo, o cara chegando aqui falando, ó, não pode cultuar outros deuses, né? Já revelou que o cara, enfim, ter relacionamentos homoafetivos. Cara, pode ir lá e fazer à vontade, mano. Não estou te proibindo, né? Agora, nós sempre acertamos as contas pelas coisas que nós fazemos, entendeu? Não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Ou seja, livre-arbítrio é literalmente, você é livre para ser um servo de Deus. Amém. Deus te bendiga. Tá estudando bem, tá aprendendo bem. Eu tenho que usar isso de base todo dia, quando eu acordar. Aí ele fala, quando você comete um homicídio, você demonstra um ódio contra a criação divina. Aí, como uma forma de rebater essa ideia, ele fez o seguinte, ele mostrou que cometer um homicídio é ódio contra a criação divina. Então, ele citou o trecho da Bíblia, onde comenta de Deus matando os primogênitos no Egito.
Só que é importante dizer que é o seguinte, as pessoas amam pegar trecho do Velho Testamento e tratar como se fosse literal. É obviamente que não está falando que ele matou no sentido literal. Entende? E sim no sentido de que ocorreu de eles morrerem. Não porque Deus foi lá e matou diretamente, entendeu? Mas pelo simples fato de que o mal existe. Isso ocorreu como uma espécie de punição aos egípcios, que os primogênitos não vão sofrer pela eternidade com isso, então não precisa se preocupar. Aqueles que não tinham idade consciente ainda não vão queimar no inferno. Aqueles que não têm pecado, não têm algo que os vai fazer, não vão para o inferno. Então, assim, nada vai ocorrer sem que seja de modo justo. As pessoas, elas se atentam a uma ideia de justiça que é a seguinte, não, mas eu morri cedo, não, mas tal pessoa não sei o quê. O que define a justiça no final das contas é o destino final do universo, entendeu? E outra coisa, por que atribuir esta coisa a Deus não faz com que ele demonstre ódio contra a criação divina? Porque ele não está descriando nada. O fato de você cometer um homicídio contra outro humano é você estar atacando algo da criação divina. Certo? Quando um homem morre, quando é permitido que uma pessoa morra, porque isso ocorre na nossa realidade, Deus está descriando o humano? Deus está encurtando o seu tempo de vida, por acaso? Ou ele apenas está seguindo algo que ele já determinou? Ele está seguindo algo que ele já determinou. Se aqueles primogênitos morreram, eles já estavam determinados a morrer. É totalmente diferente de um homicídio. Se uma pessoa morre de estado terminal, se uma pessoa morre porque ela está com uma doença, entendeu, degenerativa, se uma pessoa morre num acidente de carro, isso não é homicídio, é o destino dela, estava prestes a morrer. A ideia do homicídio é você interromper o tempo que Deus determinou para a pessoa viver. Você está entendendo isso? Você está percebendo que você não está sabendo interpretar o que é homicídio? Não, na verdade você não tem culpa, porque você atribuiu a ideia de matar aqui no sentido literal, entendeu? Você pegou um atributo antropomórfico divino e levou como se fosse um atributo literal. Entende? Quando a gente pega, por exemplo, no Gênesis, né, e a gente tem Deus perguntando, né, para Adão onde ele está, quando você tem Deus perguntando, né, para Caim, onde está seu irmão? Você acha que Deus não sabe? Isso é uma representação antropomórfica, entende? Isso não é uma coisa que você pode ler no sentido literal. Quando nós falamos de teologia, quando você tenta tratar dos atributos de Deus de uma forma genuína, de uma forma séria, você não pode levar dessa forma, poxa. Isso não torna um argumento sério, você não está mais levando um argumento para um negócio sério. Você está querendo pegar textos míticos, metapoéticos, e usar eles como uma coisa literal, poxa. É como, por exemplo, eu pegar aquela musiquinha da Era uma Casa, muito engraçada, e decidir e fazer um debate sobre se ela é realmente engraçada ou não. Sendo que isso é totalmente irrelevante pro conto da casa. Entendeu? Nós vamos prosseguir. E só pra falar, galera, eu mudei o tom com esses indivíduos aqui, porque diferente do outro que estava sendo respeitoso, esses aqui, entendeu? Não dá. Ó, campeão, deixa eu te fazer uma pergunta, tá? Fala dele. Além do fato desse Deus ser não vou falar, no quesito liberdade do indivíduo não pecar, isso eu já respondi, porque que não é. E juntando com o fato de Deus só é possível enxergar através da fé, argumentos ontológicos e achismo, se eu acho que Deus existe, logo ele existe? Não é assim que a gente demonstra isso. Né? Ou seja, uma pessoa com retardo mental... Eu não vou ler isso, cara. Eu não vou ler isso mais. O cara não sabe os argumentos que foram dados, ele não sabe o que faz nós acreditarmos em Deus, ele não sabe o que é a fé, entendeu? Ele fala argumentos ontológicos. Não é só os argumentos ontológicos. Tem uma... Eu tinha mandado uma vez uma lista para um cara dos argumentos, né? Mas depois eu vou enunciar eles com calma, né? Mas tem um argumento pitagórico, eu posso usar argumentos agostinianos, tem os argumentos de Duns Scotus, tem as 5 vias de São Tomás, tem os outros argumentos de Santo Anselmo, que não são o argumento ontológico, sim. Santo Anselmo tem várias outras demonstrações de Deus além do argumento ontológico, entendeu? E assim, se você coloca os argumentos aqui na lista como se eles fossem uma coisa inválida, refuta eles, poxa. Tu coloca aqui na lista o argumento como se o fato de você estar usando um argumento para conhecer Deus torna Deus não conhecido. Isso não faz sentido, poxa. Cadê? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa útil. Tá bom. Não tem algo relevante aqui. Talvez em algum futuro eu volte a rebater isso. Deixa eu ver se tem mais alguma... Tá bom, gente. É isso. Desculpa por essa tortura aí que vocês tiveram que passar. Eu
Eu já perdi a paciência disso aqui. Calma aí, tem outro cara. Deixa eu ver. É porque assim, eu tô poupando vocês dos piores. Tem uns argumentos que vocês não estão nem. Vocês não têm ideia aqui, cara. Vocês não têm nem ideia. Ó, vou te dar um exemplo, ó. Esse Lightspeed, né? O mesmo Lightspeed que eu respondi há um tempo atrás. Ele falou o seguinte: acho engraçado que os cristãos viram uns monstros desumanos e imorais quando vão falar de moralidade divina, o que faz eu sentir ânsia por teísmo, né? Aí eu cheguei e falei o seguinte: desenvolva. Eu falei, desenvolva, dê sua argumentação, né? Aí ele não respondeu nada. Outro cara chamado Emerson chegou e falou: a natureza dos teístas é justamente serem imorais. Aí eu pedi a mesma coisa pra ele. Eu falei, desenvolva. Queria ver o argumento dele. Ele falou, sucumba, sucumba. 2 vezes. Essa foi a resposta que ele me deu. Entendeu? Deixa eu ver se tem mais alguma nesse pique, porque não foi uma nesse pique que teve. Ó, por exemplo, esse outro aqui. O Rodrigo Pão, 5822. Meu amigo, 1 hora de vídeo enrolando pra mal responder os argumentos dos ateus. Tu que é o chorão pelo visto. Aí eu falei, fique à vontade para refutar e comentar os argumentos no vídeo. Isso ajuda a desenvolver e evoluir o nível do debate. Estarei no aguardo. Não houve uma única resposta. Entendeu? O cara não conseguiu comentar um único ponto do vídeo. O cara não conseguiu citar o argumento meu. Se eu chegasse e falasse, descreva qual foi o meu argumento, o cara não ia conseguir construir o argumento de forma integral, falando, você falou isso. O cara não ia conseguir falar o que eu disse até o final, né? Um único dos argumentos que eu falei, de forma compreensível, entendeu? De forma plausível. Ó, vou te dar outro exemplo, tá? Ó, Felipe Novato, calma aí. Ó, ele falou o seguinte, como explicar o mal que não decorre do livre-arbítrio, como doenças, deficiências físicas, terremotos, furacões, tal. Aí eu respondi pra ele, né? Basta ver o vídeo. Eu trato do mal dos desastres naturais. Isso foi respondido. Ou seja, eu literalmente peguei uma parte do vídeo e expliquei de onde vem o mal decorrente dos furacões, das coisas naturais, ou seja, um mal que não é executado por outro indivíduo. Eu literalmente expliquei isso, né? Que a própria consciência do homem de que o bem dele for interrompido por um desses eventos desagradáveis, né? Já explica de onde decorre o mal nestes eventos naturais, né? Só que eu não vi a resposta dele. Ele me respondeu, eu vou ler agora em vídeo junto com vocês, né? Ele falou, eu vi, você diz resumidamente, abre aspas, que o conceito do mal é subjetivo, que é determinado pelo sujeito. Não, eu não disse que ele é subjetivo, né? Mas que, sim, você determina pelo jeito, você compreende por meio dos sujeitos humanos, né? Digo que não é subjetivo, porque eu acho que não é correto dizer que o mal não tem uma definição concreta, entendeu? Eu não diria que isso faz sentido. Então, mas prosseguindo aqui, no momento em que algo vai na contramão das nossas expectativas, isso aqui está certo. Ora, um terremoto que destrói vidas inocentes é o oposto do bem, sob qualquer ponto de vista. Seria perfeito se a Terra pudesse manter o equilíbrio geológico sem precisar do movimento das placas tectônicas. Um criador potente poderia ter feito isso, não? Qual a necessidade da divindade ter criado a possibilidade de haver furacões na Terra e descargas elétricas naturais? Pera, então a sua dúvida não é sobre como explicar de onde decorre esses negócios. Isso já está explicado, poxa, você entendeu. A sua dúvida é, se pode ser desse jeito, por que existe o mal? É a mesma coisa que a gente está respondendo o tempo inteiro. Você tá vendo? Não passa disso, cara. Tá vendo que nasce de uma inconformação? A pessoa fica inconformada que existe o mal. Você percebe isso? Não importa que vai ter uma justiça absoluta isso, não importa que vai ter a glória, entendeu? É o tipo de reação que é o seguinte, olha, você está sofrendo agora, mas se você vai aguentar, você vai ter um prêmio. Aí você fica tipo, eu não quero, eu não gosto. Aí não tem como, cara. Aí eu sinto muito, entendeu? É como quando você, por exemplo, pede pra uma pessoa ter paciência, porque o que ela vai receber é melhor, mas ela não quer ter paciência, então pronto. Aí a pessoa pode chegar e falar, então por que Deus me criou impaciente? Por que eu sou assim? Eu vou ser punido por ser assim? Se você vai pro inferno, é porque você quis. Se Deus criou um ser que quer ir, então onde que alguém não tá sendo atendido aqui? Entendeu? Você já parou pra pensar isso? Se Deus criou um ser que, quando morre, é mau e quando morre vai pro inferno, então ele tá criando algo justo. Ele tá criando alguém que merece ir pro inferno, indo pro inferno. Onde que isso é desproporcional, meu amigo? Meu Deus. Eu sei que ele não tá falando desse ponto, mas eu tô apenas adiantando aqui, né? Porque isso é um ponto que muita gente comenta. E aí teve gente aqui com uma paciência enorme que foi discutindo com um cara bravo com os desastres naturais, entendeu? Né? É a mesma... É aquela coisa que eu falei, argumento do mal. Aí esse aqui é o cara do argumento do mal geológico, entendeu?
Vai ter infinitas variações, mas é sempre a mesma coisa. Cadê? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Aí depois outro cara comentou a mesma coisa, né? E por aí vai. Eu vi várias pessoas tendo essa interpretação. Então, assim, cara, com todo respeito. Mas se esse povo tá comentando uma coisa dessa, eles até hoje não entenderam a resolução agostiniana. Até hoje eles não entenderam a ética nicômaco, porque essa visão do bem, de que o bem é aquilo que visa o ato, até mesmo quando você vai cometer algo mal, é uma coisa assim, cara, pegue, eu recomendo a todo mundo, pegue Ética Nicômaco, lê pelo menos 3 páginas, só isso, lê pelo menos o começo, lê aquela explicação do bem, eu já li várias vezes aqui em vídeos, é a coisa mais simples do mundo, vai fazer muito bem pra vocês, vai ser muito, você vai usar pra vida inteira isso, tudo que você for falar de filosofia, você vai falar de política, você vai falar de moral, você vai falar de metafísica, qualquer coisa que você vai incluir, assim, antropologia, você vai usar Ética Nicômaco, só, por favor, leiam aquilo, eu imploro, leiam Ética Nicômaco. Deixa eu ver o que mais que eu tenho aqui. Tá bom, eu vou terminar por aqui. Peço desculpa se esse vídeo foi chato, se foi mais organizado, né? Mas, enfim, eu desejo bem a todos aqueles que acompanharam, né? Desejamos graça também aos nossos amigos, né? Para que tenham o dom do Espírito Santo do entendimento, para que consigam entender essas questões. Afinal, o entendimento é um dom divino, né? E deixo-vos, né, a irem em paz, né? Tentaremos manter uma frequência maior de vídeos. Se quiserem fazer alguma correção de algo dito aqui, por favor, façam, porque isso ajuda, né? E bem, vão com Deus, estejam bem, se cuidem, rezem o rosário todo santo dia e vão na paz de Cristo. Paz e bem.